E aí, pessoal, tudo bom? Professor Ricardo. Hoje estou aqui para passar para vocês as dicas do que vocês podem estudar para Química no Enem, se preparar para essa prova do Enem aí, para a parte de Química. Então, como que a gente pode se preparar? O que tem que fazer? Né? Você que vai fazer essa prova do Enem, uma prova muito cansativa, né? Então tem que se preparar mentalmente, psicologicamente, fisicamente até, tá? Então, é um tipo de prova que ela é muito cansativa, desgastante. Então vá preparado, né? Faça uma alimentação no dia anterior, uma alimentação bem saudável, bem balanceada, tá? Não vai comer uma feijoada, né? Não vai ficar legal, né? Então se alimente bem, se hidrate bem, leva água, leva aquele biscoitinho porque vai dar fome, vai dar sede, tá? E chegue antes do horário, né? Porque sempre as pessoas se prejudicam em relação ao horário, se dão mal, perdem o horário, perde a prova, então você se prepara o ano todo e às vezes por causa de um ônibus, de um carro, né, acaba perdendo a oportunidade de ter uma melhorada, de passar para a universidade ou de melhorar as condições aí. Bom, então como é que a gente tem que se preparar? O que você tem que fazer para se preparar dessa prova, para essa prova do Enem, né? Então, como se preparar, como ficar legal aí? Primeiro passo, é claro, é sempre estudar, né? Então, nesse momento aí, a gente vai ter que ter um plano de estudos, né? Então você tem um plano de estudos, ou seja, o que você vai ter que fazer? Já desde o início do ano, já de anos anteriores, já se preparando, né? Tal dia eu vou estudar química, tal dia eu vou estudar física, tantas horas por dia, vou fazer exercício, vou me dedicar a português, vou fazer leituras de livros, né? Então é ter um plano de estudos que vá te garantir diariamente, né, uma dose sempre daquele aprendizado, tá? Então é sempre você estar estudando a parte teórica e associar com a parte prática, que é a feitura de exercícios, provas anteriores, né, visualização de vídeos. Então, tudo isso para ajudar no seu estudo e você se dar bem aí. Então, é ter um plano de estudo, né, tirar horas por dia, horas por semana, para que você se prepare e consiga absorver a matéria aí. Tá? Então, além do plano de estudos, tem que ter um conhecimento geral. Não adianta você fazer contas de matemática, né? Ler livros de português, né? História, geografia, química, mas se você não está sabendo o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo ao seu redor, né? Então é importante ter o conhecimento geral aí. É importante saber o que está se passando no mundo, né? E ler um pouco de jornal, né? Ler um pouco de revista, ver notícias, tá? Então isso tudo é muito importante. É, Outro fato também é relacionar esse conhecimento ao seu estudo. Então não adianta você ver uma notícia, mas não conseguir associar isso à disciplina que você está estudando, associar isso à química, associar à língua portuguesa, associar à literatura, à história, à geografia. Então, às vezes, é um tema, é um assunto, né? E que a gente não pensa que não vai ter associação e, de repente, aparece ali, né, dentro do seu conhecimento. Então é muito importante você ter essa relação do que você conhece de mundo com o que você está estudando. Então fica ligado nisso aí. Bom, agora partindo para a parte da química, né? O que realmente cai na química, ou o que mais é cobrado na química, vamos dizer assim, né? Vamos começar a ver isso agora. Antes da gente começar a ver, já vou pedir para você deixar aquela curtida no vídeo, tá? Se você não for inscrito no canal, a hora é essa de se inscrever também. Mas vamos lá. Então, dentro da química, o que pode ser cobrado, o que geralmente cai com maior frequência, né? Vamos lá. Então, nós temos aqui primeiro passo, primeiro processo aí separação de misturas, né? Primeira etapa aí de estudos, né? Então, a separação de misturas é um assunto que sempre aparece no Enem, está sempre caindo ali questões, está sempre sendo cobrado ali. Então, a gente tem que saber o seguinte: primeiro, identificar misturas, né, homogêneas das heterogêneas, né, o que que é uma, o que que é outra. Isso daí é de suma importância, tá? Então, é saber identificar os tipos de misturas que aparecem. Outro ponto, transformações de estados físicos, né? Em que se transforma o estado físico de sólido para o líquido, líquido para o vapor, aonde que ocorrem essas transformações, né? Então associar isso às temperaturas de fusão, de ebulição, isso é muito importante, tá? E outro passo também do processo aí, processo de separação de misturas, são os processos em si, né? Uma catação, uma separação magnética, uma destilação,
tá? Então são exemplos aí de processo de separação de misturas. E onde cai isso? Geralmente com questões ambientais, questões que envolvem meio ambiente. Então, de repente, pode ter uma questão que fale sobre pilhas, né? Fale todo o processo de pilhas, tal, e pede processo de separação de misturas no final. Então, às vezes, a gente está inteirado do assunto e faz associação com outros, né? Então, como eu falei agora, né? É uma questão sobre pilhas, por exemplo, e que de repente ela pode ter associação ao meio ambiente e envolve separação de misturas. Tá? Então, fica ligado nesses detalhes aí, beleza? O outro tópico também são propriedades dos compostos. Ou seja, como é que estão os compostos, né, da química, como é que eles se relacionam, né? Tipos de ligação, principalmente, né, são as ligações químicas. Quando um composto faz uma ligação iônica, ligação covalente, né, ligação coordenada, ligação metálica também. Tá? Então, onde aparecem esses tipos de ligações. Tá? Além disso, é identificar as funções orgânicas e inorgânicas. Saber quais as funções orgânicas, os grupos funcionais, né, as funções inorgânicas, né, um ácido, uma base, um sal, um óxido, que cai com bastante frequência. Tá? Então, identificar essas funções e as interações que elas fazem. Dentro dessas interações, né, a gente vai ter o que? As forças intermoleculares. Né? Como é que um composto vai poder dissolver outro, ou vai poder ser mais volátil que o outro. Então, são as interações entre os compostos, são as forças intermoleculares, que estão associadas às ligações químicas e às funções, tanto orgânicas quanto inorgânicas. Beleza? Então, fica ligado aí nessas dicas. Então, outro tópico de estudo, termoquímica. Termoquímica costuma cair com certa frequência, tá? E nesse caso a gente tem que saber identificar as reações endotérmica e exotérmica através do valor de ΔH, da variação de entalpia, né? Uma variação de entalpia positiva é uma reação endotérmica, se ela for negativa, exotérmica, perda de energia. E a termoquímica, além dos cálculos de ΔH, que são associados à entalpia de formação e à lei de Hess, que mais são cobrados aí, tá? Nós temos também a associação da termoquímica junto a cálculo estequiométrico. Então, a estequiometria junto da termoquímica. Então, é bom ficar ligado aí, ficar esperto para não perder questões, porque é o tipo de questão que também parece muito cálculo, muita continha aí. Então, tem que saber não errar as contas, né? E saber identificar todos esses processos, além de calcular as variações de entalpia. Beleza? Então, ficar bem esperto nesse tópico aí. Outro tópico importante é a eletroquímica. Tá? A eletroquímica, começando pelo número de oxidação, né, que sempre também costuma aparecer, tá? E os tipos de reações redox. Né? Uma reação de redução, uma reação de oxidação, ganho de elétrons, perda de elétrons. Tá? Então, saber identificar uma reação redox através da variação do número de oxidação. É muito importante saber aí. Agente oxidante, agente redutor, então são tópicos dentro de reações, né, redox que sempre aparecem. Além disso, a gente tem um gancho para pilha. Né? A pilha depende de uma reação redox. Então, saber o que é o cátodo de uma pilha, o que é o anodo de uma pilha, o cálculo da voltagem de uma pilha, isso é muito importante. Então, ficar ligado aí. A gente tem vídeos aqui no canal sobre isso, então é só dar uma olhadinha aí e tirar sua dúvida. Outro tópico também que costuma às vezes cair, né? Não é com tanta frequência, mas às vezes aparece, é a eletrólise. Né? Os cálculos que envolvem a eletrólise, né? Que no caso acaba sendo uma estequiometria. Tá? Então, cálculo de eletrólise nada mais é do que uma estequiometria. Mas você tem que ficar ligado na quantidade de elétrons que é formada, na energia que envolve ali a reação, né? Geralmente, às vezes associa, né, a voltagem dentro da eletrólise. Então, é muito importante ficar ligado nisso aí, nos cálculos da eletrólise. Tá? Geralmente, o Enem vem com os valores, né, das constantes que ele já fornece, então já te dá uma ajuda nisso aí, tá certo? Então, associar os elétrons envolvidos na reação com a massa formada ou o volume formado dentro da reação de caráter estequiométrico aí, beleza? Outro tópico também importante e que costuma aparecer é a parte de cinética. Então, a velocidade das reações, como calcular a velocidade de uma reação, isso é importante. Mas também aparece muito fatores que alteram a velocidade de uma reação. Então, está ligado que às vezes é um detalhezinho na questão, no enunciado da questão, a gente consegue resolver. Então, fica bem esperto aí,
fica bem ligado nesses fatores que alteram a velocidade de reação. Temperatura, pressão, concentração de reagente, catalisador, tá? Aí o catalisador ele vai entrar como? Geralmente ele entra na parte de gráfico, tá? São os gráficos que envolvem energia de ativação. A energia de ativação, né, ela acelera um processo, acelera a velocidade, tá? Então ficar ligado aí na diferenciar um gráfico que tenha catalisador, um gráfico normal de uma reação, ou um gráfico que tenha um veneno químico, né? Que no caso, o que é o veneno? É o anticatalisador, né? Vai fazer com que a reação fique mais lenta aí. Então ele aumenta a energia de ativação ao invés de diminuir. Tá? Então fica ligado nos tipos de gráfico que envolve a parte de cinética. Tá? Outro tópico importante são as soluções. Saber identificar a concentração das soluções, unidades de concentração, mol por litro, grama por litro, e aí envolve também mudanças de unidade, tá? Geralmente unidades de volume. Então ficar esperto aí na mudança, né, de passar as unidades de volume aí e trabalhar com as concentrações, geralmente mol por litro ou grama por litro. Às vezes também é bom ficar ligado nas porcentagens, né? Mas não com tanta, não aparece com tanta frequência. Mas mol por litro, grama por litro sempre aparecendo, tá? Então ficar bem ligado aí nessa parte. Além disso, aparece com certa frequência diluição de soluções. Conhecer um pouco o processo de diluição, né? O que vai acontecer com a concentração da solução, tá? Então ficar esperto nessa parte aí de diluição de soluções juntamente com as concentrações das mesmas, né? Dessas soluções aí, tá certo? Outro ponto que nós temos é a questão ambiental. Meio ambiente está sempre aparecendo. Tá? Então, a questão ambiental é uma questão que sempre aparece. Né? Os fatores que alteram o meio ambiente, né? Os poluentes de uma maneira geral. Tá? Então, é saber os tipos de poluente, o que eles ocasionam, da onde vem. Né? Aquele poluente ele vem a partir de qual reação? Aquele poluente ele é um ácido, ele é um óxido, né? Ele é um material orgânico, né? Um poluente orgânico. Então, saber identificar esses grupos orgânicos que causam poluente, e aí nesse caso, às vezes a questão das dicas ali, saber o que é um metil, um etil. Então, fica bem esperto aí também nessa parte, tá? Porque repara que tem tudo a ver com o que nós já vimos, as matérias que estão associadas aí. São os conceitos da química, tá? E entender essa questão ambiental. Além disso, né, o que cai também? As melhorias ambientais. Então, dentro das melhorias ambientais, a gente pode chegar e ver o que o meio ambiente, né, essas questões de poluentes, né, o que elas podem trazer para melhorias ambientais. Tá? Então, o que pode ser feito para melhorar o meio ambiente ali? E aí, nesse caso, entra a química verde. Tá? São os princípios da química verde, o que a química verde influencia na questão da reação, na questão de estocagem de poluentes, de armazenamento, de melhorias, tá? Então é isso que vocês têm que ficar ligado aí na questão ambiental, ficar bem esperto aí e ficar associando nessa questão ambiental, como falei no início, a questão também da separação de misturas, né? Processo de separação de misturas, tá? Principalmente da água, tá? Associados à água aí. Então, gente, é um tema que aborda várias, é, vamos dizer assim, várias vertentes aí. Então, do meio ambiente, a gente pode trabalhar várias coisas aí. Pode trabalhar reações redox, pode trabalhar concentração, pode trabalhar termoquímica, enfim, é um tema central, tá? Então fica bem ligado nesse tema do meio ambiente associado à parte da química, tá certo? Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado aí dessas dicas, tá? Que vai ajudar vocês, que vocês se concentrem mais no estudo, tá? E dentro dessas dicas aí possa estar ajudando vocês a fazer uma ótima prova, tá certo? Então é isso aí, um forte abraço, um mal de beijos. Fui!